Num momento em que o mundo está mais uma vez reorganizando prioridades, a pergunta não é simples. Qual é o papel das criptomoedas numa realidade mais instável, mais regulada e muito mais imprevisível? O noticiário global deixou de girar em torno de apenas crescimento e tecnologia. Hoje ele é dominado por guerra, energia, poder geopolítico e segurança econômica. E sempre que o mundo entra nesse modo mais hostil, o dinheiro muda de comportamento. Ele fica menos ousado, menos narrativo e muito mais defensivo. O investidor reduz risco, busca liquidez e corre para ativos considerados mais seguros. Esse movimento não acontece só nos mercados tradicionais. Ele aparece também no mercado de criptomoedas, que é global por natureza, funciona 24 horas por dia e reage quase em tempo real aos grandes choques do mundo. Durante muitos anos, o Bitcoin e outras criptomoedas foram apresentados como uma alternativa ao sistema. Mas quando o risco deixa de ser abstrato e vira guerra de verdade, o mercado cripto também entra numa nova fase? Além disso, outros pontos precisam ser analisados. Mais regulação nos Estados Unidos, regras claras na Europa e agora também no Brasil. O recado dos governos é direto. Cripto não está mais à margem. Ele está entrando no sistema. Entender esse novo cenário exige uma visão global e integrada, que conecta geopolítica, fluxo de capital, tecnologia e regulação. É por isso que no Money Minds de hoje, a gente discute criptomoedas não como moda, mas como parte de um mercado global em transformação, ao lado de quem vive esse mercado todos os dias em diferentes regiões do mundo. Começa agora mais um Money Minds, descobrindo o que há por trás das grandes mentes do mercado. Solta a vinheta. E para discutir esse novo momento no mundo das criptomoedas, recebemos hoje Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da BitGet para a América Latina. Tudo bem, Gil? Obrigada pela participação aqui com a gente. Tudo, muito obrigado por me receber no estúdio. Que legal. E Renan Souza, nosso correspondente desse mundo das criptomoedas. Tudo bem, Renanzinho? Tudo bom, Paulinho? É um prazer estar aqui de novo no Money Minds. Bora lá, que muitos assuntos aqui pra gente tratar de criptomoedas, né, Gil? E começando aqui, vou começar o nosso papo, já engatando esse novo momento que a gente vive, né? Guerras pelo mundo, um novo momento geopolítico, com criptomoedas aí meio no centro também dessas discussões, né? A gente tinha ali quando a gente começou a falar, né, de Bitcoin e tudo mais, mas de ser ali o ouro digital, né? Com guerras, enfim, a gente tem ali uma busca dos investidores mais pelos ativos seguros, vamos dizer, o ouro físico, vamos dizer assim. Tivemos ali um bom rally no ano passado e agora um bom momento para o petróleo. No entanto, quando a gente fala aqui de criptomoedas, Bitcoin permanecendo lateralizado ali, chegou a ultrapassar os 120 mil dólares no ano passado e hoje fica ali 60, 70 mil dólares. Conta um pouco mais, né? Essa frase aí, quando a gente fala de ouro digital, né? Ela ainda é válida ou a gente vive um momento diferente agora? Então, eu acho que mais que traçar paralelos entre o que é ouro digital, o que não é, né, da Bitcoin, o ponto central é como o mercado cripto está amadurecendo. E chegamos num ponto que o Bitcoin se tornou uma peça fundamental e que está fazendo parte da infraestrutura do mercado financeiro a nível global. Hoje temos uma dinâmica bem diferente do que foi há uns anos. E aqui entraram as instituições a trazer liquidez no mercado de cripto. E, do mesmo jeito, como CTFs, eu acho que foi uma validação muito importante para a nossa indústria no panorama financeiro global. Então, passou de ser um nicho especulativo a ser uma classe de ativo validada que já forma parte de portafólios de investimento maiores. Perfeito, né? Inclusive a gente viu uma entrada muito grande aí, né, dos investidores institucionais. Ainda vou emendar aqui uma segunda pergunta antes de passar para o Renanzinho aqui, nosso especialista, mas falando um pouco desse debate, né, sobre
quanto vai valer, ou, né, entendendo um pouco em que momento a gente está no mundo cripto, né? Se a gente tinha uma perspectiva anos atrás de ser, vamos dizer assim, uma aposta, né? Comprar agora, e quanto vai valer daqui no futuro, quanto que eu vou conseguir resgatar disso, né? Hoje me parece que essa narrativa mudou bastante, né? E a gente pensa muito para que serve quando a gente fala de criptomoedas, né? O futuro cripto, então, ele está mais ligado à própria função, vamos dizer, que elas têm no mundo também ali, quando a gente fala financeiro, mas também de tecnologia, quando a gente fala aqui de, vamos dizer, de evolução do mercado financeiro. Então, eu acho que é uma pergunta muito válida. E eu acho que o jeito de pensar se é o quanto vale ou para que serve, valida ainda mais esse nível de maturidade que está alcançando esse ativo digital. Eu já não consigo imaginar, né, um futuro onde o Bitcoin não tem um espaço naquele portfólio de investimentos. Você olha pelas telas agora, né, que dão os diferentes números dos índices financeiros, o valor do tipo de câmbio do dólar, e o Bitcoin tem um lugar lá. Então, o mundo inteiro está focando em Bitcoin e está dando um lugar importante que tem do lado dos outros ativos financeiros que dominavam no mundo das finanças tradicionalmente. E eu acho que também as pessoas estão entendendo, também os tomadores de decisões, que é um ativo que representa uma infraestrutura tecnológica. E essa infraestrutura tecnológica está começando a ter seu lugar nas finanças tradicionais. Então, para mim, é um ponto que, tendo seu lugar em portfólios grandes, como através dos ETFs, já tem uma validação de para que serve, como que a gente pode utilizar, que é uma infraestrutura tecnológica, e o valor está dado em função da demanda que está prestando o mercado para eles. E agora, como você falou no início, né, que tem sua posição importante nas falas dos acontecimentos que estamos tendo agora, e dá um parâmetro onde a gente pode entender que tem um lugar em aquilo que de como que as finanças estão sendo estruturadas para seu futuro. O jeito que a gente tem o Nasdaq que quer correr 24/7, que a gente vai falar um pouco mais disso, que estão muito interessados em como que está sendo aquele desenvolvimento. Então, eu acho que já não é muito mais uma fala de que tem hype ou que é uma coisa que a gente tem muita curiosidade, porque já está acontecendo e já está bem... esqueci uma palavra que eu posso falar em português, mas eu gosto dessa palavra em espanhol, mas não sei se tem em português, que é amalgamado, né? Que é uma coisa que já está entrando, já está tão dentro que já não vai ter jeito de tirar dela. Uhum. Aproveitando, falando de infraestrutura, Gil, a gente está vendo também uma tese importante surgindo agora, que é a Hyperliquid, né? Que, como você bem falou, o Nasdaq está lançando suas ações 24/7 na blockchain do Hype. Agora, nesse momento de guerra, ela foi super importante para negociar contratos futuros e perpétuos de petróleo, de ouro, enquanto os anúncios de guerra ou de intensificação do conflito aconteciam durante os fins de semana, quando as bolsas estavam fechadas, né? E um dado interessante é que a movimentação, volume negociado na rede da Hype chegou a quase 50% do valor global de RWAs, né? De contratos de ativos do mundo real, algo na casa aí dos 5 bilhões. Então, puxando um pouco da pergunta que a própria Paula fez aqui, né? Dessa parte do para que serve a blockchain, seria esse o novo paradigma do mercado cripto? Ou o Hype está mostrando para que serve a blockchain de maneira verdadeira, né? Além do Bitcoin, lógico. Eu vejo o Hyperliquid, que não é um caso isolado.
E eu acho que é mais uma validação de como que o mercado financeiro já não pode ser refém do horário comercial. Então, isso que mesmo que você falou. E o fato que eles tenham absorvido 50% do valor da negociação de seus ativos nessa hora revela, e eu acho que tem dois motivos principais. O primeiro é que é uma infraestrutura de última instância. Quando as bolsas tradicionais fecham, o capital tem que buscar acesso a como que eles vão poder negociar aqueles ativos, mas em aqueles momentos de crise como a gente teve nos acontecimentos que estão tendo ao redor da guerra. E, por outro lado, eu acho que aquela eficiência que traz nossa tecnologia on-chain, e que ela entrega uma velocidade muito maior do que pode oferecer o mercado financeiro. Então, do fato que eles tinham absorvido 5 bilhões sobre pressão, não é sorte, é a prova da maturidade técnica que tem nossa indústria. Então, o desenvolvimento dessa estrutura, eu acho que vai dar suporte do que vai ser o futuro das finanças tradicionais, o que hoje conhecemos como finanças tradicionais. Uhum. É curioso o que você falou, Gil, dessa parte o mercado já não pode mais ficar refém do horário comercial, né? E as criptomoedas nasceram justamente para serem esse mercado paralelo ao próprio mercado financeiro tradicional, né? Lógico, de maneira mais idônea possível, né? Apesar das criptomoedas terem essa fama de serem um mercado paralelo, não é esse paralelo negativo necessariamente, né? E hoje em dia a gente já está passando por um momento de adultização das criptomoedas, né? A gente pode dizer assim, mesmo quem é do mercado há mais tempo, né? Talvez a Paulinha não esteja tão por dentro disso, mas quem já é do mercado há mais tempo sabe que falar de regulação é sempre um tema meio sensível para o pessoal de cripto e tal. Mas a gente está vendo o avanço da regulação em diversas partes do mundo. A gente teve o MiCA na Europa, a gente tem o Clarity Act lá nos Estados Unidos, a gente teve o próprio Genius Act sendo aprovado nos Estados Unidos e a regulação do Brasil, né? Mas, partindo desse ponto principal, né? As criptomoedas, elas perderam parte dessa liberdade ou elas entraram, na verdade, nessa fase adulta agora com a entrada de, principalmente, grandes players? A gente tem BlackRock, grandes fundos e o próprio Nasdaq agora entrando aí no universo das criptomoedas. Claro, eu acho que é uma pergunta muito boa. E é porque nós temos uma visão muito clara na BitGet. Aquela era das exchanges sem regras offshore acabou. Não tem jeito de continuar assim. Porque a indústria já chegou numa etapa de maturidade, como a gente está falando, onde que, como aquela adopção institucional que estamos tendo, a regulação não é mais um obstáculo, é um habilitador para ter um crescimento maior da nossa indústria. Então, isso nos ajuda que blockchain seja de fato uma infraestrutura financeira permanente. E isso é muito positivo para a gente geral. Na América Latina estamos liderando esse movimento também desde a BitGet. Já operamos com registros e licenças em alguns países como Argentina, recentemente México, El Salvador. E no Brasil é nosso foco total. E nós estamos trabalhando para obter a licença que estamos sendo apoiados por um time legal que está nos ajudando para chegar até lá. E esse é um dos maiores escritórios de advogados aqui no Brasil. Então, é um esforço forte que a gente está fazendo agora. E o ponto principal para nós é as regras claras sobre custódia e a proteção ao investidor. Para nós é muito importante o nosso usuário e que eles fiquem confortáveis de estar confiando em nós e trabalhando conosco. Uhum. No caso da regra brasileira, né, a gente teve diversas determinações da Receita Federal, do próprio Banco Central, né?
do ponto de vista institucional, né? Não daquele investidor em cripto mais hardcore que ainda quer caminhar paralelo ao sistema, né? As regras brasileiras, elas são boas e, como você lida com a América Latina, né? Dentro desse escopo que a BitGet está da América Latina, o Brasil se destaca por ter uma regulação positiva, dentro do esperado, negativa, e que outros países podem ter uma lei que talvez não seja tão boa assim, ou que precise melhorar muito ainda nessa região? Eu acho que é uma pergunta bem interessante, porque, em geral, estamos tendo um momento onde o desenvolvimento da regulação no mundo inteiro começou devagar, né? Como algumas jurisdições que foram desenvolvendo aquele marco jurídico mais rápido. No Brasil, começou a ter logo, acho que o Banco Central, né? Eles começaram a fazer muita inovação na época, há uns 2, 3 anos. Mas eles ficaram olhando muito como que o mercado e o público estava respondendo para aquilo. E em outros lugares eles foram, eu acho, muito rápido, puxando muito pela inovação, mas não chegou a um ponto de amadurecer. Eu acho que aqui no Brasil é muito positivo, que eles estão olhando muito o que está funcionando, o que está certo, o que não dá certo. E no ponto que está agora, eu acho que os dos mais desenvolvidos da América Latina, como você falou, eu estou focado aqui, né? E para o investidor estar protegido e que ele fique confortável também do jeito que ele está trabalhando com as corretoras é o mais importante para nós. Uhum. E na América Latina, além do Brasil, quem mais a gente pode usar como bom exemplo de um bom aluno, assim, que está desenvolvendo uma regulação interessante para as empresas? Então, El Salvador, eu acho que eles são um ponto bem importante de referência, porque eles acreditaram na tecnologia, abraçaram a tecnologia e eles começaram a fazer muita inovação. Muito do desenvolvimento geral na América Latina ficou lá. E eu acho que de todos os países são uma referência. Uhum. El Salvador foi o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como uma das moedas oficiais, né? Então, naturalmente que já viria muito desenvolvimento assim, tecnológico nesse sentido. Você consegue citar alguns exemplos assim, bons de El Salvador, que El Salvador pode dar para o mundo, inclusive para o Brasil, né? Nesse caso? Então, eu tive a oportunidade de visitar El Salvador naquela época, quando eles fizeram aquela mudança, e foi bem interessante porque do jeito que eles fizeram aquela introdução da Chivo Wallet para todos os cidadãos lá, foi bom porque eu acho que foi um jeito de não de obrigar, mas de ajudar para que tiver mais distribuição de um produto que o produto é blockchain, né? Do mesmo jeito que aqui tudo começou a mudar para Pix, que o governo, né, que fez aquele esforço para mudar para o Pix lá, tentaram fazer do mesmo jeito com Bitcoin. Então, tem muitas barreiras ainda de infraestrutura tecnológica. Todo mundo não tinha naquela época um celular com internet muito bom, às vezes estava certo alguma transação, mas eu acho que foi um experimento ótimo naquela época, porque de um parâmetro de até onde que a gente podia puxar tentando expandir a adopção. Então, isso eu gostei muito, porque parecia que a gente estava vivendo o futuro lá. Que legal. Você enxerga de alguma forma esse mesmo sistema aqui no Brasil? Então, para o geral, né, no mundo inteiro, eu acho que o Bitcoin está tendo seu lugar agora, falando de Bitcoin especificamente, no portfólio dos investidores, né, às vezes tem exposição através do ETF, através da exposição direito no ativo, mas já ter uma fala maior de ter uma criptomoeda como uma moeda de curso legal, como foi lá no Salvador, eu acho que ainda tem muita complexidade que tem que ser resolvida antes de ir para lá. Como falei, foi um experimento muito bom na época, que deu para ver como que seria um futuro, por isso que eu falei, é como morar no futuro, estar vivendo no futuro, mas para chegar até lá, eu acho que ainda temos um espaço grande, porque
em geral, para o mundo inteiro, ainda temos muitos países na América Latina. Eu sou mexicano, né? E lá, o nível de quantidade de pessoas que têm uma conta de banco ainda é muito baixo. Falar de cartão de crédito é muito menor. Aqui o Brasil está top nesse sentido, mas em outros países, infelizmente, não estamos nesse nível. Então, eu acho que também seria muito desigual para a gente. Temos muito trabalho que fazer ainda para chegar até lá. Não, com certeza. E quando a gente fala de tamanho, né? Fica difícil comparar El Salvador com o Brasil, que tem uma população gigantesca. E realmente, eu acho que o que abriu muito aqui, né, o sistema financeiro foi realmente o Pix, né? Que ali facilitou muito aqui as transações aqui no Brasil. Renanzinho, eu vou deixar de lado o que ele comentou aqui, né? Quem é mais antigo no mercado, acho que ele me chamou de velha de uma maneira educada. Mas trazendo um assunto das últimas semanas, tá? Que eu também vou falar aqui sobre a computação quântica, que, né, tá aí. Claro, a gente teve uma discussão maior, acho que foi umas 2 semanas atrás, né? Sobre esse novo sistema e como poderia impactar, né? Esse paper do Google ali de dúvidas sobre segurança de protocolos, né? Isso deu uma assustada muito no mercado. E queria que você, se puder, explicar um pouco como que você enxerga, o que teve, né, nesse paper que preocupou tanto o mercado cripto, e se é um risco real ou a gente, vamos dizer assim, tá ainda enxergando, é um futuro distante ainda que poderia impactar no mercado, enfim, no mundo das criptomoedas. Eu acho que é um papo que está na mesa de muita gente agora, né? E é uma discussão muito válida. Nós precisamos colocar aqui os fatos em perspectiva. O risco não é imediato. Eu acho que é um desafio que tem a longo prazo a indústria. E que o nosso mercado está começando a debater. E eu estava só agora no voo que eu estava chegando para São Paulo nessa manhã, né? Eu estava escutando um podcast disso, porque eu sou muito curioso de que vai acontecer, mas tem uns pontos que eu acho que são fundamentais e que não são motivo para a gente entrar no pânico, que é o mais importante, né? Porque tem 3 coisas que são importantes para tomar em consideração. Uma é a capacidade de escala, né? Que a computação quântica ainda está em uma etapa que está muito longe de atingir o número de qubits estáveis que são necessários para descriptografar. Que é uma palavra, palavra difícil. Difícil, uma chave privada de Bitcoin. Então, o que o Google apresentou é um avanço científico muito importante, que eu acho que temos que parabenizar a eles, mas que não é uma ferramenta funcional ainda para fazer um ataque a protocolos de criptografia. É uma escala maior. E também tem... o Bitcoin é adaptável, né? Não é um protocolo que seja estático. Então, ele é baseado em um consenso para ser atualizado. Se não tem aquilo, não tem possibilidade de mudar. Então, a ameaça quântica pode se tornar relevante enquanto a rede passar a fazer aquelas atualizações para implementar a assinatura de criptografia pós-quântica. Então, ali que pode começar a ser um risco. E aquela transição para novos algoritmos que já faz parte do roteiro de pesquisa de muitos desenvolvedores de Bitcoin. Então... já estava no radar, então, ali essa questão da computação quântica mesmo, né? Porque porque eu ouvi muito dessa questão principalmente do tempo, né? De que ali o computador quântico teria mais ou menos até 2029 para fazer as atualizações. Isso, claro, você falou ali para não entrar em pânico, mas o tempo aqui é uma questão crucial? Eu acho que tem que ver com o ritmo que os desenvolvedores estão focando em resolver aqueles problemas. E como que é um papo que está na mesa, eu acho que é uma questão que eles estão trabalhando justo agora. Mas eu acho que
nos seguintes meses. Pode ser que nem nos seguintes anos a gente já comece a ter umas respostas mais claras disso. Não deve demorar muito, porque temos pessoas muito inteligentes, acho que as pessoas mais brilhantes do mundo trabalhando em resolver aqueles problemas. Então, eu penso que vamos ter mais informações logo. Que fique registrado que eu não chamei a Paulinha de velha aqui, eu falei que a gente é velho no mercado, porque os anos no mercado cripto equivalem a anos de cachorro. Cada ano equivale a 5 anos, pelo menos. Eu tinha entendido o contrário, você que aí tá meio... Brincadeira. Aquele terceiro ponto que eu falei, né, que é a vulnerabilidade sistêmica global. Então, é importante lembrar que a criptografia que protege a Bitcoin é a mesma que protege o sistema bancário tradicional. Então, ali se tornaria um problema maior, né, que também envolve os governos e a infraestrutura do mundo financeiro. Então, se a computação quântica chegasse àquele nível de ruptura hoje, o Bitcoin seria apenas uma das muitas instituições afetadas. Entendi. E vale mais a pena entrar numa BlackRock, né, do que propriamente no protocolo do Bitcoin, né? Mas puxando só por mais um assunto aqui, Gil, que a gente falou de Hyperliquid, né? Hyperliquid é uma das grandes teses do mercado hoje, mas nós que já vimos algumas teses crescerem e desaparecerem no mercado, a gente tem hoje uma tese muito forte de RWAs, né? Real World Assets e coisas afins, tanto de contratos futuros quanto de tokenização de ativos do mundo real. Eu queria ouvir de você qual que é a tese, se essa tese de RWAs ela é realmente a tese do futuro das criptomoedas, né? Levar todos esses ativos para a blockchain, e se tem mais alguma tese aí que você está olhando que está no radar, por exemplo, mercado preditivo, não só a tokenização de ativos do mundo real, mas, enfim, identidades em blockchain, redes sociais em blockchain, recompensas em Web3, enfim, a gente vai falando de coisas, é um universo que vai crescendo de maneira exponencial, né? Então, eu queria ouvir de você, quais são as outras teses do mercado cripto do momento? Então, nós, desde a empresa, estamos trabalhando muito forte em ter uma ferramenta para nossos usuários onde eles podem fazer todas as operações. Por isso que estamos desenvolvendo novos produtos, como você está falando, né? Os RWA, e ali que tem um espaço onde, se o sistema financeiro tradicional começa a vir para trabalhar 24/7, vamos ter um fluxo novo de usuários, uma volumetria de negociação maior, porque já vai ter pessoas que estão operando na Ásia sem estar com aquela restrição da América, mesmo na Europa, com aquela restrição dos horários americanos. Que eu por conta do trabalho, né, eu às vezes estou morando por temporadas na Europa, às vezes estou indo para os Emirados, às vezes estou indo para a Ásia, e sempre estou escutando aquilo. Nós temos que esperar a que comece o horário americano. Então, isso acho que vai ser uma mudança muito grande daqui para frente. E nosso papel não vai ser substituir, estou falando como indústria, né, de cripto, o sistema tradicional, mas para tornar que seja uma infraestrutura com muito maior eficiência e sem interrupções. Eu acho que essa é a maior mudança que a gente quer ter clara, que tem que ter na cabeça, e que também que nosso investidor, por exemplo, como o produto que a gente está, que agora chamamos de UEX, ou Universal Exchange, que nosso usuário não vai ter que mudar entre diferentes plataformas. Ele vai conseguir vir, fazer suas negociações em um mesmo lugar, sem restrição de horário, e que vai ter uma entrada fácil com sua moeda local, vai conseguir fazer suas operações, não vai ter que ficar trocando e mudando entre plataformas para fazer seus investimentos. Então, é muito claro. E
eu acho que de aqui para frente, assim, nossa empresa está focada no trading, na negociação de ativos. Mas tem muitos pontos, como você falou, da identidade dos mercados preditivos, que já tem um componente cripto, mas para frente, aquelas indústrias também que têm seu componente tradicional, todas vão terminar mudando, porque vão ter um componente de blockchain lá. Entendi. E, Gil, como a BitGet, a Paulinha me deu a bola aqui, eu fiquei segurei ela com as duas mãos e falei, agora eu vou tirar todas as dúvidas com o Gil possíveis. Mas a BitGet sendo uma exchange global, né, olhando praticamente para mercados emergentes, mercados desenvolvidos, mercados que já têm uma estrutura de capital diferente do Brasil, Ásia, Europa, Estados Unidos, qual desses mercados você diria que é o mais atrativo, assim, para uma exchange global, no sentido de aqui tem aqui combina todos esses parâmetros que a gente quer, regulação adequada, dinheiro disponível, é um mercado desenvolvido, e lógico, falar qual que você enxerga que vai adquirir essas características no futuro próximo ou no futuro que a BitGet está enxergando que vale a pena o investimento. Claro. Acho que é o Brasil. De fato, né? Eu já levo uns anos nessa indústria, como você falou, ano de cachorro. Eu levo uns 6 anos trabalhando aqui e parece que já levo uns 15. Tem coisa que aconteceu no começo do ano, eu fico assim olhando e falo, gente, faz só 4 meses. Não parece que foi há muitos anos atrás. E aqui eu acho que tem um ambiente ótimo. Tem muito talento que é desenvolvedor, né? muito desenvolvedor que foram formados com uma formação muito boa. E tem também aquela abertura para a inovação do Banco Central, que está ajudando a também incorporar dentro da infraestrutura financeira do Brasil. Tem aquela massa crítica de pessoas, aquela quantidade grande de pessoas que já estão familiarizadas com a Pix. Eu acho isso ótimo, porque em muito poucos lugares do mundo tu consegue ter alguém que faça todas as suas operações bancárias no telefone. Aqui tu vai lá na praia e paga com Pix, e pipoca, coco, água de coco, qualquer coisa. Então, isso é uma coisa que eu não vi em outro lugar. Em outro lugar é pagar com cartão, tira a maquininha, faz o pagamento ou leva dinheiro. Então, eu acho que aqui tem um ambiente ótimo para lá, e também o investidor brasileiro é muito mais sofisticado que em outros lugares. Você fala, não sei, eu falo com alguns colegas meus que são mais novos que eu, e eles estão falando muito desde taxa Selic, né? Taxa básica de juros. A taxa básica de juros. Eles falam dos seus investimentos, do seu portfólio tradicional, dos seus investimentos em criptomoedas. Mas é uma pessoa muito nova, de 24 ou 26 anos. Então, esse nível de sofisticação para um investidor normal, tem pessoas que em outros países são maiores e que eles nem conseguem dar seu dinheiro para o banco porque não acreditam nele. Então, isso dá uma base para poder construir e desenvolver um mercado que aceite todas essas inovações onde a gente está trabalhando, que é aquele campo onde estamos fazendo o nosso jogo. Então, eu acho que aqui é um dos mercados principais em nível global. Eu acho que é um top 5. Então, é um lugar ótimo para estar e para construir hoje. E você diria que a Ásia tem alguma característica desse gênero também, ou ainda não, né? Saindo um pouco aqui da América Latina, porque o Brasil, eu não ia falar que você ia puxar saco nosso, mas mas assim, falando de outras jurisdições mesmo, né? A Ásia tem sido um lugar muito forte, né? Se fala muito da liquidez asiática, do próprio mercado, o Kintin Price, né? Da Coreia do Sul, é muito relevante para o mercado cripto, né? Era mais nesse sentido, assim, que eu tava querendo entender, porque a gente tem, né, pequenos não, né? Grandes pools, assim, ao longo do mundo, ao
redor do mundo que são relevantes. Assim, quando acontece alguma coisa nos Estados Unidos, evidentemente afeta todo o mercado, inclusive o mercado de cripto. Quando tem alguma coisa acontecendo na China, sempre movimenta também a gente, assim. Para além da América Latina, você enxerga algum outro mercado com essas características? Eu falei do Brasil principalmente porque eu também já investi muito tempo em ficar aqui para conhecer. Então, também nos últimos anos eu tive a oportunidade de estar tempo na Ásia, na Singapura, Tailândia, Coreia, como você falou. Eu encontrei um paralelo em eles. Tem muitas pessoas muito novas que são muito desenvolvedores, que tem um nível de preparação também muito alto, mas também que eles têm muita disposição para adotar novas tecnologias. Eles estão muito interessados em estar ali no ponto onde está construindo a inovação. Eles, por exemplo, ao invés de tomar o caminho tradicional e ir trabalhar para um banco, para trabalhar para uma empresa maior, eles acreditam em uma startup de blockchain e eles vão trabalhar lá. Então, ali tem um nível bem alto de talento que está trabalhando em desenvolver aqueles produtos como aqueles que a gente estava falando no dia de hoje. E também, eu acho que eles adotaram culturalmente blockchain faz tempo. Por exemplo, na Korean Blockchain Week, o ano passado que eu estava lá, eles estavam fazendo uma competência de trading ao vivo, como se for esports. Nossa. Então, e pessoas bem novas, né? Que entendem. E eu acho que é bem interessante porque eles estão crescendo com isso. Então, ao longo do tempo, seu nível de sofisticação e maturidade vai só acrescentar. Eu acho que a Coreia é um deles. Na Tailândia tem um pool de desenvolvedores muito bom e também tem algumas zonas como a Índia mesma, mas o problema da Índia é que tem muitas restrições ainda. E lá tem muita capacidade, tem também uma população bem maior, mas eles têm muitas limitações, mas tem muito talento. Então, para mim, mercados como... E tu que fica no Sudeste Asiático, como que fala? Sudeste Asiático. É isso. Então, é isso um lugar que tem muita adopção de criptomoeda e que faz que a inovação avance também. O Sudeste Asiático é quase como se fosse o Brasil, né? Porque nós brasileiros, nós somos muito envolvidos com tecnologia, né? A gente aceita muito e gosta bastante também, né? Estamos por lá. Também interessante saber aí que até países aqui, eu de fora aqui, mas descobri que a Tailândia também tem, né? Tá bem avançada, bem legal. E Gil, pra gente ir finalizando, queria entender um pouco, a gente falou um pouquinho de cada assunto, mas falando do futuro, né? A gente já falou aqui dessa, enfim, da computação quântica que acaba trazendo essas novas tecnologias, o que vem sendo pensado, o que você enxerga, né? Daqui para frente, nesse mundo das criptomoedas, o que tende a ser daqui para frente, e até em termos aí depois também, porque eu acho que quando a gente fala aqui de investidor aqui no Brasil, pelo menos todo mundo quer saber aí o preço do Bitcoin também. Eu ia finalizar com essa aí, hein? Essa é a pergunta que o nosso editor aqui, o Vini Pinheiro, ele sempre quer respondido em todo podcast que a gente fala de cripto. Todo podcast. Tem que estar quanto que vai, quanto que vai ter o Bitcoin no final de 2026. Então, ninguém que passa aqui escapa dessa pergunta. Então, eu acho que, geral, né, que o valor da nossa indústria agora está na utilidade. Como que a gente vai a capitalizar nessa infraestrutura que a gente está construindo, que vai além de falar do preço. Então, eu acho que agora estamos em um ponto que aquela infraestrutura resolve problemas reais. Para mim, eu acho que o que nós falamos hoje, do que aconteceu com a Hyperliquid, é uma validação muito grande de uma coisa que a gente leva trabalhando muitos anos nisso. Então, infelizmente foi nesse contexto, mas foi uma prova de estresse para a nossa indústria. E aquilo vem a resolver problemas que a indústria de mercados tradicionais não estava preparada para resolver. Então,
O futuro cripto que estamos materializando na Beachgate vem a ser aquela camada tecnológica que sustenta a liquidez global. Então, isso está unido com a segurança dos ativos reais, com agilidade que dá também uma transparência da blockchain. Então, para mim, é um ponto que em espanhol temos um jeito de falar, né? Que quando você faz a soma de 1 mais 1, que dá 3, estamos fazendo que cada elemento de essa infraestrutura esteja entregando muito mais do que foi feito do jeito para que foi construído. E em quanto ao preço, então tudo depende, né? Porque a gente sempre fala que o Bitcoin está barato, que não é uma recomendação de inversão, mas de investimento, não é uma dica de investimento, mas a gente sempre fala disso. Eu levo já alguns anos trabalhando aqui, como eu falei. Eu acredito muito em a tecnologia e a gente já está tendo os frutos de tudo aquilo que estamos construindo há anos. Então, para mim, eu sou muito animado de como que vai ser daqui a uns anos. E o preço vai ser só vai transmitir quanto valor que nós estamos construindo na indústria. Que legal. Agora, para abusar só mais um pouquinho, queria fazer uma brincadeirinha final, mas só para você, por exemplo, são perguntas bem rapidinhas. Tipo, aqui no Brasil a gente chama de ping-pong. Tá? E aí queria que você respondesse com uma palavra, enfim, uma frase, algo bem sucinto mesmo. Separei algumas aqui. Vamos lá. Maior vilão do investidor cripto hoje é? Nossa, eu acho que eu gosto muito disso. Nós somos nosso maior inimigo. Então, se você não acredita em você, se você não acredita no seu juízo, nas suas decisões, você é o seu pior inimigo. Que legal. Regulação. É freio ou um cinto de segurança, né? Ali quando a gente pensar num carro. Eu acho que é uma estrutura que dá segurança para o investidor e que vai nos ajudar para chegar mais longe. Legal. Uma palavra para o Bitcoin hoje. É valor. Stablecoin é dinheiro sem risco, mito ou verdade? Depende, né? Até que ponto, né? Porque pode falar de stablecoin com certa infraestrutura atrás, ou como aquelas as treasuries dos Estados Unidos sustentando ela em dólar. Então, do jeito que tem os treasuries sustentando ela e que tem modo de avaliar isso, tá certo. Se você tivesse que dar um conselho para quem quer ter cripto sem perder o sono, qual seria? Educação. Assim, é bem interessante porque eu achei que estava entrando num mundo de tecnologia quando eu comecei a trabalhar na indústria. Eu estou trabalhando em educação. Eu estou ajudando que mais pessoas conheçam que é o que estamos fazendo, que é o que estamos construindo e que eles tenham melhores ferramentas para tomar melhores decisões. Que bacana. Muito obrigada pelo papo hoje. Acho que foi bastante esclarecedor aqui, né, Renan? Com certeza. Sempre bom ter um cachorro velho do mercado, né? Pra gente usar uma brincadeirinha que a gente teve aqui hoje, Paulinha. É verdade. Obrigadão mais uma vez, viu? Obrigado a vocês. E você que acompanhou o nosso Money Minds de hoje, deixa seu like, também compartilha o nosso conteúdo e ativa as notificações também para receber sempre aqui os conteúdos novos do canal do Money Times. Obrigada mais uma vez pela companhia e nos vemos no próximo episódio.